Voltamos com o programa Saber Investir e vamos para a crise de 2007. Ou seria de 2000? Quando é que começou essa crise? Então, eu diria que as sementes da crise já foram plantadas décadas atrás. Porque uma coisa bem comum, até é importante falar isso, é que a maioria dos especialistas ou até economistas, eles se preocupam demais com os sintomas e esquecem o quê? De olhar as causas. Porque às vezes, o sintoma é uma inflação alta, o sintoma foi uma queda no mercado imobiliário. Mas o que causou isso? Está lá atrás, né? É um processo do quê? De você crescer se sustentando através do quê? De dívida. Você parar de produzir, parar de ter ganhos de produtividade. O que é ganho de produtividade? É você conseguir produzir mais com menos. Então, nesse período, se você for analisar o que aconteceu nesses países que são o epicentro da crise atual, eles cresceram ao custo do quê? De dívidas. Eles exportaram as suas indústrias, o quê? Para regiões como a Ásia, onde a mão de obra era bem mais barata, e enquanto isso eles viveriam o quê? Então eles estavam exportando emprego, e eles viviam do quê? De dívida, como o padrão americano. Você pega um cartão de crédito, paga com outro cartão de crédito e assim vai numa ciranda financeira. De dívida e de serviços que não podem ser exportados, como é o caso do setor imobiliário. Eu não tenho como exportar o setor imobiliário, eu tenho que construir aqui dentro do país. Exatamente. E uma forma de se alavancar de alguns processos que vinham penalizando os Estados Unidos, como o estouro das bolhas.com, das empresas.com, do atentado terrorista, foi justamente dando crédito para aquelas pessoas que não podiam comprar casas, né? Que é o chamado subprime. Exatamente. No caso específico da Europa, se a gente for ver, como é que funcionou a zona do euro? A zona do euro, você tinha países que tinham moedas instáveis. Por exemplo, a Grécia, ela tinha o dracma. Era uma moeda extremamente instável, então eles só captavam recursos a taxas de juros altíssimas. Quando eles entram na zona do euro, não. Agora, as dívidas dele, ele pode emitir dívida em euro. Então, ele tem uma taxa de juros quase próxima à da Alemanha. O que eles fazem? Começam a captar recursos baratos. Aí vem o problema que vai gerar, a semente que vai gerar crise. Como é que eles vão aplicar esse dinheiro? Você vê na Espanha, estrada que tem pedagiada, que passa um carro por mês, e olhe lá, aeroportos abandonados. Você vê, para onde que foram esses recursos? Foram utilizados no quê? No bem-estar da população, viveram bem, e agora que vem a conta, que você tem que sofrer esse processo doloroso de desalavancar essas dívidas, você cortar gastos, politicamente você vai esbarrar nisso, porque que governo vai conseguir vender? Vocês tiveram uma vida muito boa durante 20 anos e agora vocês vão ter que pagar a conta. No caso, o que a gente vivia aqui em países emergentes como o Brasil, que tinha protesto na rua, fora FMI, tinha que ir lá com o Pires pedir dinheiro, agora a gente vai ver esse fenômeno, a gente está vendo já esse fenômeno acontecendo em países como Estados Unidos e Europa, e o continente europeu. E o problema também da crise de 2008, além da questão de o que fazer para aumentar o nosso PIB, no caso dos Estados Unidos, investindo no setor imobiliário, é a forma como isso foi administrado, né? Não eram os bancos que concediam empréstimos, mas agentes de hipoteca que cediam empréstimos, que ganhavam pela quantidade de empréstimo que eles davam, né? Então, isso é insustentável. Quando eu falei a intervenção demais, ela é nefasta, a gente vê o seguinte, um problema que era exclusivamente o setor privado dos bancos, o governo americano, né, ele assumiu esses prejuízos, assim como os países que foram afetados para ativar a sua economia, aumentaram os seus gastos. Então o problema que era privado agora virou o quê? Um problema soberano. Aí vem a grande questão. Se o governo socorreu o setor privado, quem vai socorrer o governo agora? Também concordo que o governo não deve se meter demais, mas não pode ser totalmente ausente também, né? Deixar que o mercado faça tudo sozinho. Concordo. Porque o mercado, na verdade, pensa no curto prazo, ele não pensa no longo prazo. Então, porque daqui a 20 anos eu não sei se eu vou estar aqui, eu tenho que garantir o meu agora. Então, os bancos e os sistemas financeiros acabaram abusando um pouco dessa liberdade que eles tiveram. Exatamente. Você tem um período de crise agora, aí qual que é a tendência? A tendência é você ter uma regulamentação, engessar. Que foi o que aconteceu em 29. Exatamente. Liberalizaram aí depois, quando as coisas ficam bem, vamos afrouxar um pouquinho mais. E aí a gente tem um problema, que é o quê? A criatividade humana. As inovações financeiras que o ser humano é capaz de inventar. Tem um personagem muito interessante no mercado financeiro, chama Michael Milken. O que ele criou? Ele viu que tinha títulos de dívida de países considerados de terceiro mundo, na época, que essa era a denominação, que não valiam nada. Aí ele falou, vamos dar um nome mais bonitinho e a gente vai conseguir vender. Qual que é o nome que deram? Junk Bonds, que virou um grande mercado aí. E então, Richard, diríamos assim, no seu conhecimento, o pior cenário possível de uma crise que poderia acontecer, de repente, se estender em decorrência dessa crise atual ou uma nova crise, qual que seria a pior possível que poderia existir? O mundo se tornar extremamente protecionista
e os governantes não terem mobilidade política para tomar as decisões enérgicas, que é isso que o mundo cobra no caso da Europa. Isso vai ser um problema principalmente para a China, né? Porque a China tem só 35% de consumo e vive à base de exportação e investimento. E o Brasil exporta para quem? Para a China. Mas se o Brasil não conseguir exportar para outros, nem os outros comprarem da China, vai faltar chinês para consumir o produto brasileiro. Porque o mundo é extremamente interligado. É legal você ver, né, que a Europa, como ela já está em processo recessivo, afeta quem? A China. Afetando a China, vai afetar quem? Brasil. Então você vê que não tem como escapar. O mundo agora globalizado, interligado, mas também para a gente sair um pouco desse campo tão pessimista, né? Se você tem as ferramentas corretas, assim, que eu digo, indicadores antecedentes, que são o quê? São uma série de indicadores que eles mostram, eles antecipam o que vai acontecer na atividade econômica. Um exemplo, construções de casas. Se você começa a olhar o número de índices de permissões para você construir, você sabe que ali no futuro a tendência é o quê? É você ter o quê? Construções de casa. Então você tem uma série, seguro-desemprego, tem uma série de indicadores antecedentes que eles antecipam o que vai acontecer na economia, indicadores de sentimentos. Que continuam ruins nos Estados Unidos, mas já foram piores, né? Exatamente, agora eles já estão melhorando. Você vê, enquanto os mercados estão fazendo nova mínima, já tem indicador antecedente que já está recuperando. Quer dizer o quê? Falando uma linguagem bem clara. A economia real, em alguns pontos, por exemplo, nos Estados Unidos, já está se recuperando enquanto o mercado acionário está mergulhando. O único que realmente ainda os indicadores antecedentes mostram uma deterioração próxima à de 2008 é a da Europa. E reflexos para o Brasil hoje? Dessa crise, principalmente na Europa agora. Eu acredito que 2012 vai ser um ano de baixo crescimento no Brasil. A gente vai ser afetado como a gente já foi. Os indicadores antecedentes já mostram isso. Porém, a partir de 2013 e 2014... como você tem a proximidade de Olimpíada e Copa do Mundo, você pode ter certeza que a gente vai ter aquele cenário de 2009 com um crescimento próximo ou até acima de 7%. 30 segundos para acabar. Se fala muito em Copa e Olimpíadas. Tem Brasil depois de 2016? Tem, eu acredito muito. Eu acho que agora o mundo, com os termos de troca, quer dizer o quê? O Brasil, que é um grande exportador de commodities, elas estão subindo de preço ano após ano, enquanto os manufaturados eles estão estáveis. Então, em termos de troca, o Brasil está muito bem. E, além disso, a gente vai ter a entrada de dólares com o pré-sal. Então, o cenário para os emergentes, no caso o Brasil e os BRICS, né, todos os BRICS, é excepcional. Não que eles vão controlar o mundo ou assumir a liderança do mundo, mas eles vão compartilhar com esses países que daqui a uns anos, como os Estados Unidos e até a própria Europa, vão se recuperar. Otimista ou pessimista? Eu sou sempre extremamente otimista. Jean. Da mesma forma. Eu também, então, somos 3 otimistas, então, com o mercado e com a economia. E o primeiro programa da série de verão do Saber Investir fica por aqui. Agradecemos a presença de Richard, que vai nos acompanhar aí ao longo de alguns programas para discutir assuntos, para debater novos assuntos aqui na nossa série de verão. O Jean, que vai aproveitar o verão dele aqui no Brasil agora, deixou Costão um pouco a Itália de lado, Golf. já que ela está quebrada, né? Vamos curtir o verão no Costão aqui que tá tranquilo. E agradecemos também a sua audiência no Saber Investir. Nos vemos semana que vem. Até lá.